Vamos, vamos iniciar aí nossa aula, né? Peguem o livro, por favor, o livrinho, aquele livrinho bem fininho, o livro de número 1, para que nós possamos começar bem, né? Aí vocês vão pegar ele e vão abrir, por favor, aí na página 38, tá? Então, bom, a gente já conversou sobre esse livro, né? É um livro bem tranquilo, é, é um livro bem fininho, tá? E aí a gente já tá terminando ele, tá? Então, assim, né, a gente já tá com ele pelo fim. Então a gente vai hoje falar, então assim, a gente vai falar hoje sobre as configurações do Windows, algumas configurações, principalmente de arquivos, né? Como ele trabalha, tá? E aí como que nós podemos utilizá-lo da melhor maneira possível, né? Então, bom, o que nós já falamos sobre o Windows 10, né? O Windows 10 ele é a última versão do sistema operacional da Microsoft. Ele foi lançado em 2015, tá? Então já tem 5 anos que ele foi lançado e por enquanto não há expectativa do a expectativa da criação de um sistema operacional novo. Então, no momento a Microsoft ela não tem ainda não tem uma opção de se trocar esse sistema, de que esse sistema passe, por exemplo, por um Windows 11, no caso, tá? Então, nesse sentido, né, nós ainda vamos ter que utilizar aí o Windows 10 por um tempo bem grande, tá? Bom, continuando. Então, é, primeiro de tudo, vocês são uma turma nova, né? E aí, às vezes, eu sei que vocês devem estar se perguntando, ou toda hora deve vir isso na sua cabeça, porque vem na nossa também, quando iremos voltar, né? Pessoal, deixando bem claro que não depende de nós, tá? A volta ou não aí das aulas presenciais, tá? Quem é um decreto estadual, é um decreto do governador, então vai depender mais do governo, mais do que o governo falar, ter como base do que de nós mesmos, tá? É lógico, a intenção é voltar o quanto antes, né? Mas também tem que pensar na segurança aí, pensar no, né? Tem vários fatores que entram antes de nós pensarmos numa volta, tá? Outra coisa é com a questão do estudo online. Para estudar online, pessoal, eu sei que é difícil, é uma coisa nova, mas o que vocês têm que entender também é que o mesmo jeito que é novo para vocês, é muito novo para nós, tá? Então nós também temos, né, ainda estamos iniciando, né, nesse, nessas aplicações do uso do ensino online. Então, trabalhar online para nós também está sendo um pouco complicado, até nós nos acostumarmos. No começo foi mais difícil, né? A gente foi de uma hora para outra, nós estávamos dando aula, a escola fechou uma semana e depois nós já começamos a dar aula online. Então, é lógico que agora nós já estamos um pouco mais acostumados, mas é, é, ainda tem, né? É evidente que ainda tem muita coisa para nós melhorarmos, tá? E a gente vai melhorando no dia a dia. Então, assim, vamos. Outra coisa que eu já falei para vocês, e, e vocês, assim, né? Às vezes você
vocês não se atentaram, tá? É que quando vocês, assim, não entenderem alguma coisa, ou quando vocês tiverem alguma dúvida, vocês têm que procurar, tá? Vocês têm que me perguntar o que para que a gente possa, né, sanar essa dúvida de maneira mais rápida e mais fácil possível, para que não continue. Outra coisa, é, vocês assim, se assistir uma aula, né, e não conseguiu entender alguma coisa, por favor, eu peço a vocês que me peçam a aula. Todas as nossas aulas elas são gravadas, tá? Então, por elas serem gravadas, né? Nós temos esse acesso aí a elas. Então vocês podem pedir ela, vocês podem em qualquer momento pedir ela é, é, que eu vou e forneço ela a vocês, tá? Bom, outra coisa, a importância de se ler o livro. Toda vez que nós vamos começar uma aula, né? eh, nós vamos começá-la e assim, a gente vai ter acesso ao livro, a aula vai estar, se a aula do livro eu sempre falo, por exemplo, igual hoje, eu falei a página para vocês. O ideal é que vocês já tenham lido, né, essa página, tá? Então, o ideal é que vocês já, né, leem o livro certinho para que vocês não tenham problemas, tá? Porque o que que acontece? Se você conseguir ler, né, é, ler o livro antes, né, da aula iniciar, a gente consegue fazer com que você trabalhe de maneira melhor, tá? Então a gente consegue, é, se você se você já leu o capítulo, você consegue já ter dúvidas, tá? Então você consegue vir mais preparado, tá? Então procurem fazer isso, procurem antes da aula já ler o livro, tá bom? É lógico que a gente, né, a gente vai procurar tirar todas as dúvidas de vocês, tá? Mas se você já vier, né, pronto, já vier preparado com o livro já lido, a gente tem muito mais chance de sucesso, tá? E aí vocês também conseguem entender de maneira muito melhor, tá? E eu já falei para vocês, tem as maneiras de se aproveitar melhor a aula. Primeiro de tudo, é prestar bastante atenção no que nós estamos fazendo, né? A distância às vezes não ajuda, às vezes a tecnologia vai nos deixar na mão, mas se você prestar atenção só no que você está fazendo, a gente, a teoria, o índice de sucesso vai ser muito superior, tá? E assim, outra coisa é interagir. Se vocês conseguirem interagir da melhor maneira possível, né, a gente consegue ter um sucesso muito maior também, tá? Bom, então hoje nosso objetivo é manusear esse sistema operacional gigante chamado Windows, tá? E tirar algumas dúvidas de uso. Eu sei que quem já está acostumado a trabalhar com Windows, quem já trabalha com computador, apesar de hoje ter caído um pouco o número de usuários, tá? É, né, o uso do computador ainda é normal no nosso dia a dia. Então, quem já está mais acostumado ao uso, peço paciência, né? Que não vai ver tanta coisa nova. Mas quem não estiver, pretendo falar de bastante coisa nova para vocês, tá? Então, aí no o livro de vocês, nós estamos na página 38, tá? Ele já vai começar a falar. Então, primeiro de tudo, o que é esse Windows 10, né? Windows 10 é um sistema operacional da Microsoft. A Microsoft é uma empresa de tecnologia, uma das maiores empresas do mundo. E o Windows 10, sua primeira versão, foi lançada em 1985, né?
Então, já faz mais de 30 anos ali que ele está na nossa vida. A primeira versão para venda mesmo, que conseguiu ter um sucesso de vendas, ela é lançada em 91 e de lá para cá, a Microsoft, o Windows, perdão, ela tornou-se o sistema mais utilizado, principalmente em desktops, né? Então, o fato de se tornar o sistema mais utilizado, principalmente para desktops, fez com que o Windows obtesse um sucesso gigante, né, nos nossos usos, tá? É, então, então, assim, é, o que fez primeiro o Windows crescer tanto foi o fato de que ele foi o primeiro sistema operacional a ser mais simples de se manusear. Os sistemas operacionais mais antigos, eles eram muito complexos, tá? Então, isso fazia com que, né, os sistemas se tornassem muito difíceis de serem manuseados, tá? E qual que é a função principal do sistema operacional? A função principal do sistema operacional é fazer com que o software e o hardware conversem. Como assim o software e o hardware conversar? O software e o hardware, o software são os programas, o hardware são as peças, eles precisam se comunicar e interagir para executar as ações. Então, por exemplo, quando você vai escutar uma música, né? Quando você abre o seu aplicativo de música, é, você abre essa aplicação de áudio, você vai pegar, na hora que você executa a sua música, ele precisa habilitar a sua placa de som, que é um dispositivo, uma peça, um dispositivo de hardware. Então, a função do sistema operacional é fazer isso, tá? A função do sistema operacional é fazer com que os dois se comuniquem, tá? Existem diversos sistemas operacionais, além do Windows, né? Além do Windows, existe, por exemplo, o Linux, que é um sistema operacional livre, tem o iOS, que é da Apple, né? E tem o que vocês mais usam no celular de vocês, a grande parte, né? Pelo menos, usa, que é o Android. Então, o Android, ele é, ele é hoje o sistema operacional mais utilizado do mundo, tá? Então, hoje, por que que o Android se tornou tão assim, tão complexo no seu uso? Por quê? Porque hoje o número de celulares é maior que o número de pessoas, tá? Então, por isso, tá? Bom, continuando. Então, aí na página 38, ainda no final dela, ele começa a falar sobre arquivos. Uma das coisas que fez com que o Windows se tornasse tão popular é o seu sistema de gerenciamento de arquivos, tá? Principalmente a sua estrutura. Então, a estrutura de arquivos do Windows, ela é, ela é muito legal, assim, até hoje, né? Porque se você pegar a primeira versão do Windows, lá, salvo algumas mudanças, ela ainda exibe o mesmo sistema, tá? O mesmo sistema de arquivos que a gente tem, tá? É por isso que ele tem sucesso, tá? Então, assim, se você entrar lá no Windows Explorer, né? Se apertar a tecla Windows Z, vamos entrar numa pasta aqui, você vai notar, né? Então, se você eu apertei essas teclas aqui, ó, Windows mais Z, a tecla Windows é aquela da bandeirinha do teclado, ele abre o Windows Explorer, que é o explorador de arquivos, tá? Então, se quando a gente abre aqui, você vai notar que o sistema de organização de arquivos é o mesmo, tá? É o mesmo de
de anos e anos que a gente utiliza ali. E também, uma coisa que é a mesma até hoje, é o método de como os arquivos são organizados. Os arquivos eles são organizados em extensões. Eu vou mandar esse print lá no grupo de vocês, tá? Deixa eu só tirar um print aqui, que aí eu já mando lá. Então, as extensões de arquivos, pessoal, para que ela serve? Ela serve para mostrar pro Windows saber qual programa ele tem que usar para abrir determinado arquivo. Então, por exemplo, vamos supor que você quer abrir uma imagem. Existem diversos programas que podem abrir as imagens, tá? Mas ele vai lá, ele vê pelos últimos três letrinhas, vou ter o nome do arquivo, um pontinho e as últimas 3 letrinhas. Aí ele consegue ver qual programa ele pode usar. Esses são exemplos de extensões de arquivos, tá? Então, e aí como é que eu faço para saber a extensão do meu arquivo? É muito simples, tá? Você vai clicar com o botão direito no seu arquivo e clicar em propriedade. Então, vamos ver aqui na prática. Então, por exemplo, eu tenho aqui na minha pasta, eu tenho esse arquivinho aqui, ó. Tá? Esse arquivo aqui, ele é um arquivo do Adobe Animate. Como que eu sei que ele é? Porque eu tenho esse programa instalado. Mas vamos supor que eu não saiba, ó. Ele só tá o nomezinho do arquivo aqui, ele só tá aqui como aula 1. O que eu tenho que fazer? Botão direito nele, eu venho aqui embaixo em propriedades. Ele vai abrir essa tela. Deixa eu dar uma aumentada aqui para vocês poderem ver melhor. Ele vai abrir essa tela. E aí, ó, ele vai me mostrar a extensão desse arquivo. Então, ele fala aqui, ó, aqui logo na primeira guia geral, ele vai mostrar aqui, ó, tipo de documento. Tipo de documento é documento do animate.fla. A extensão é essa aqui, ó, .fla. É essa extensão aqui que ela avisa para o Windows. Ela fala, ó, é com esse tipo de extensão aqui que você tem que abrir o meu arquivo, tá? E aí aqui ele já fala, ó, abre com Adobe Animate CC 2017. Eu posso alterar? Eu posso clicar aqui e alterar o programa padrão. Só que é o seguinte, eu sei que esse tipo de arquivo só abre no Animate. Se eu trocar aqui, ele não vai abrir mais, tá? E o que mais que ele fala aqui, ó? Ele fala onde ele está salvo, aqui, ó, local, então ele está na minha pasta documentos, tá? Ele vai falar o tamanho desse arquivo, né? O tamanho que é o tamanho dele. Ele vai falar para mim também o quanto ele ocupa no disco, que é quase a mesma coisa. Quando ele foi feito, ele foi criado dia 5 de agosto de 2020. Se ele foi acessado novamente, esse arquivo, no caso, ele não foi acessado novamente, tá? Ele só foi criado. E aqui as duas últimas, né? Desculpa, aqui é quando ele foi modificado, quando ele foi salvo, né? E aqui é quando ele foi acessado. Às vezes abriu e não modificou nada, tá? Outra coisa, isso aqui, ó, vamos supor que eu quero que não consiga alterar esse arquivo. Eu posso deixar essa opçãozinha marcada e se eu abrir o arquivo eu não consigo mexer nele. Ou então eu posso fazer ele ficar oculto. Se ele ficar oculto, ele não vai aparecer mais aqui, aqui nas minhas pastas. A não ser que eu vá lá e coloque para abrir nas opções de pastas. Ó. Eu posso ir lá. Depois eu vou mostrar para vocês. Tem uma opção que você libera os arquivos ocultos. Outra coisa que tem aqui são a segurança. Segurança é o nível de privacidade que você vai dar para esse arquivo aqui, tá? Quem pode utilizá-lo, quem pode modificá-lo, principalmente ele é muito importante quando você coloca em redes, né? Se você pôr esse arquivo na rede, aí ele é de suma importância, porque, né, dentro da rede você consegue trabalhar de maneira melhor, tá? E também você pode criar permissões para o usuário que vai acessar esse arquivo. Aí é uma tabelinha de detalhes, alguns atributos que você queira pôr. Tem gente que coloca comentários aqui.
e se há versões anteriores desse arquivo. Geralmente, principalmente quando é um arquivo assim mais um arquivo de um programa específico, ele não tem. Só para a gente não perder, eu falei para vocês sobre, né, sobre as pastas, né? Então, tudo que você quiser abrir no Windows 10, você pode clicar na ferramentinha do Windows e digitar aqui no painelzinho, ó. Você digita aqui embaixo, tudo que você quiser, ele vai abrir para você, tá? Bom, se você digitar as opções de pasta, ele vai mostrar como tá aparecendo aqui, né, para você. Você pode vir aqui, ó, em modo de exibição. Aqui, ó, ele vai ter a opção mostrar arquivos ocultos. Então, por exemplo, vamos pegar lá aquele arquivo que nós estávamos vendo. Eu venho aqui, ó, botão direito, venho em propriedades, aí eu vou deixar ele oculto, ó. Vou dar um aplicar. Ok, ele sumiu, ó. Se eu vier lá na minha opção de pasta, mostrar arquivos ocultos, eu dou um aplicar, ele volta, tá? Então, deixa eu só tirar o oculto dele aqui, porque depois vou dar aula, eu não vejo ele. Tá? Então, geralmente nós colocamos... Por que que ele fica habilitado? Geralmente para não mostrar os arquivos ocultos. Porque se você mostra os arquivos ocultos, às vezes você pode ter algum arquivo de sistema, tá? Aí no meio, e aí as pessoas, principalmente quando você não tem tanta... é, é, tanta... tanta cumplicidade com o sistema, assim, não tem um uso diário, às vezes você pensa que é um arquivo que não é, que, que não há, né, não tem ali uma, uma importância muito grande, você deleta, aí é complicado, né? Aí você pode perder o seu arquivo, tá? Bom, aí só continuando aí nas extensões de arquivos, aí no livro de vocês, ó, na página 40 e 41, ele mostra algumas extensões de arquivos que são importantes, né? Então, assim, esses são algumas extensões de arquivos, tá? Que são importantíssimas para uso. Tem muito mais, tá, pessoal? Tem muito mais do que aparece aí, tá? Então, essas extensões que estão aparecendo aí na página 40 e 41 são algumas. Todas as vezes que vocês tiverem acesso a uma extensão dessa de arquivos, tá? Você tem que ter o conhecimento, ou ter em mente que ela só vai avisar para o sistema qual programa que ele vai indicar. Não quer dizer que só vai abrir por aquele programa especificamente. Não quer dizer isso, tá, pessoal? Não quer dizer que, então quer dizer que eu só consigo abrir com aquele programa, tá? Não, não é assim. Tá? Você pode, igual eu falei lá, eu mostrei para vocês, você pode alterar. Porque, por exemplo, ó, se você procurar aí na página 41, ele mostra JPG, tá? Arquivo de imagem comprimido. Um arquivo de imagem, ele tem vários e vários programas que podem abrir ele, tá? Então, um arquivo de imagem, ele ele pode ser aberto por vários programas. Então, não, você pode trocar o programa padrão. Arquivo de vídeo também, por padrão, ele vai abrir o Windows Media Player, mas você pode ser que você instalou na sua máquina algum outro programa que abra também arquivos de vídeo, tá? Então, isso aí vai depender muito do que você quer utilizar, tá? Bom, aí a questão das janelas, né? A janela do Windows, ela não muda, gente. Eu vou mostrar para vocês de novo aqui. Vamos abrir aqui as nossas janelas. Deixa eu só dar uma diminuída nela.
Que aí a gente consegue trabalhar melhor. Então, vamos explicar cada pontinho. Igual eu falei para vocês, por que o Windows faz tanto sucesso? Porque ele trabalha com o mesmo sistema até hoje. Então, ó, se você vier aqui, ó, esse aqui é o fechar, esse é o maximizar ou restaurar, esse aqui é o minimizar, tá? Então, todas as versões do Windows vai ser assim, tá? Aqui é a barra de pesquisa, você pode digitar o nome de um arquivo, por exemplo. Aqui é a barra de endereços, é onde você está. Aqui é o menu de acesso rápido, tá? São alguns arquivos que você, conforme você vai acessando, ele vai mostrando ali para você, tá? Então, uma das coisas que fez com que o Windows ele tivesse um sucesso gigante é esse modo de trabalhar de janela. Se eu abrir um programa, vou abrir o bloco de notas de novo, você vai notar que ele tem a mesma estrutura. Aqui, ó, botão fechar, botão maximizar ou restaurar, né? Minimizar, que vai colocar ele embaixo da tela. Aqui é o nome, tá, do seu arquivo. E aqui no caso, como ele não foi salvo, ele tem o nome e o programa que abre ele, tá? E aqui são os menus. Todos os programas do Windows, eles fazem a mesma coisa, tá? Vou deixar aqui que depois a gente vai explicar outras coisas para vocês. Bom, então, ó, aqui ele tem todas essas numerações. Bom, arquivos, como trabalhar com arquivos e pastas, tá? Primeiro de tudo, aí no livro de vocês, ele vai mostrar aí na página 42, 43. Criar uma pasta é a mesma coisa, igual eu falei, desde a primeira distribuição do Windows. Desde a primeira distribuição do Windows, desde a primeira versão lá atrás, né? O sistema de criação de pastas é o mesmo, tá? Então, como é que faz? Você vai escolher sempre um lugar vazio, botão direito, ir para a opção novo e pasta. Aí você dá o nome para sua pasta. O nome ele pode ter até 260 caracteres. Então você pode escrever um texto gigante, tá? E também alguns caracteres especiais não são permitidos. Grande parte você pode usar, tá? Ó, ele tá aí na página 43. Tá escrito aí, ó, nomes de arquivos e pastas. E aí, outra coisa que vocês têm que entender também é o seguinte. O Windows ele não é case sensitive. O que quer dizer isso aí? Ele não diferencia maiúsculas e minúsculas. Então, pro Windows, maiúsculas e minúsculas são a mesma coisa, tá? Então, por exemplo, ó, eu criei a pasta aula aqui. Se eu vier aqui, ó, botão direito, nova, pasta, e tentar fazer uma pasta aula, tudo em minúsculo, ele vai falar para mim que já tem uma pasta, mesmo estando tudo em minúsculo, e se eu desejo mesclar ou se eu desejo substituir. Vou dar um sim aqui, porque não tem nada, né? Ele nem criou a pasta, tá? Então, esse é o sistema ali. Então, assim, esse é o sistema que nós vamos usando de estrutura de pastas ali. Outra coisa, quando você cria uma pasta dentro de outra pasta, agora eu vou criar aqui, por exemplo, a pasta módulos, e lá dentro eu vou criar as pastas dos módulos. Então, 01 Windows, pasta 02 Illustrator, aí, nova pasta 03 Photoshop. Tá, então, vamos supor que criei essas três pastas aqui. O que uma é da outra? Quando você cria uma pasta, vai criando pastinhas dentro uma da outra, ela vira subpasta. Tá? Então, isso é a estrutura e a organização das suas pastas. Então, é o meio conforme você vai se organizando, né? Então, conforme você vai, é o meio de se organizar. Uma coisa que vocês vão notar é o seguinte, eu coloquei número na frente ali. Por quê? Porque o Windows, ele organiza as pastas
em ordem alfabética, tá? Então, por que coloquei esses números? Para que o número ele é o primeiro item quando quando ele vai gerenciar e organizar alguma coisa. Quando ele vai organizar, o item que ele usa ali são os números, tá? Bom, então, continuando. Tem outras coisas que eu já vou mostrar para vocês, a questão também de organizações, tá? Vamos supor, eu criei a pasta aqui, tá? E aí eu quero modificar esse nome. Não é esse nome que eu quero utilizar. Quando o seu arquivo tiver assim, ó, você não consegue editar. Se eu digitar alguma coisa aqui, ele não vai fazer nada. Aí tem algumas opções. Eu posso clicar com o botão direito, clicar na opção renomear. Ó, tem a opção renomear aqui embaixo, tá? E aí, ó, toda vez que uma pasta ou toda vez que um arquivo tiver dessa maneira aqui, ó, tá? Ele tá aqui, ele tá, né, habilitado para edição. Vou clicar fora. Então eu tenho essa opção. Eu posso clicar duas vezes lentamente com o mouse. Ele também vai habilitar a opção de editar de novo. Ou então apertar a tecla F2, tá? Tem um atalho F2. Eu posso colocar aqui módulos do curso, tá? Aí, atalhos, ele né, ele tem essa opção. Então, você pode utilizar esses atalhos aí para te ajudar, tá? É, só escrever um negócio aqui. Depois eu vou mandar uma lista com alguns atalhos para vocês, tá? Pra facilitar aí a vida de vocês. Bom, então, continuando aí. Outra coisa, ó, quem tiver com o livro na mão, aí na página 45, dá uma marcadinha aí, faz um sublinhado aí, onde está escrito Windows não é case sensitive, tá? Vocês dão uma marcada aí, por favor, que ele explica o que que é case sensitive principalmente, tá? Outra coisa que eu esqueci de mostrar aqui para vocês é o método de organização. O método de organização da pasta depende dessa estrutura aqui, ó. Você pode clicar com o botão direito. Aí aqui é o modo de exibição dos ícones, tá? Então, o modo, você pode, ó, exibir eles extra grandes. Você pode exibir eles grandes, ele vai diminuir um pouco. Você pode exibir eles médios, exibir pequenos, ou então, aí por último, exibir em lista, tá? Tem uma outra aqui também, que é o detalhes. Tá? Essa ele vai mostrar alguns outros detalhes, né, do que, por exemplo, o nome do arquivo, quando ele foi modificado e o que que ele é, tá? Que também tem a opção em blocos, volta a ser ícones comuns e de conteúdo, tá? Essa separação aqui é que tem menos detalhes de todos, tá? Vamos colocar aqui em ícones grandes. E a classificação, ó, você pode classificar por nome, data de modificação, pelo tipo do arquivo, por exemplo, ele tem uma estrutura de separação, ou pelo tamanho. Ou então, ó, em ordem crescente igual tá, ou em ordem decrescente, ele vai passar do último para o primeiro. Vou colocar ordem crescente, porque melhor, tá? Esses são os tipos de meios que você pode organizar os seus arquivos aí, tá? Bom, deixa eu só mostrar umas outras coisas para vocês. Outra coisa interessante é a lixeira do Windows, ela está aqui na área de trabalho, tá? E para que serve a lixeira? A lixeira ela vai armazenar os arquivos que você deletou. Para abrir ela, é só dar 2 cliques nela. Ela tem, você pode clicar com o botão direito, clicar aqui em propriedades dela, ela tem propriedades, e aí ela tem duas propriedades interessantes, tá? Uma delas é o tamanho, que você pode colocar um tamanho para sua lixeira, você pode definir o tamanho que você quer dela, tá? Ou então, você pode também não mover. Se eu clicar aqui, ó,
ele não vai mover, ele vai excluir direto. É lógico que excluir direto é complicado, tá, pessoal? Por quê? Porque se você pega um arquivo ou uma pasta aí que você não sabe se você vai fazer uso dela novamente, ou um arquivo mesmo, né? E aí você exclui diretamente, se você precisar depois, babau, você perdeu, tá? Então a gente sempre deixa ali um tamanho, né? Ó, esse aqui, por exemplo, no caso, ele está com 25 GB, tá? Tamanho bom. E aí, quando você aperta o botão Delete, geralmente ele não te pergunta nada, ele só manda para a lixeira. Se você quiser que ele te pergunte se você quer realmente excluir, você tem que marcar essa opção aqui, ó, tá? Então você deixa essa opção marcada. Agora, toda vez que eu for excluir alguma coisa, deixar ele aqui. Deixa eu abrir minha pastinha aqui, ó. Se eu quiser excluir essa pasta, eu vou apertar o Delete. Ele vai perguntar se eu quero excluir essa pasta, tá? Não vou excluir não, que eu vou usar ela ainda. Vamos voltar lá para as propriedades da lixeira. Deixa eu desmarcar isso aqui, que eu não gosto disso aqui, não. Tá? Então, e aí a lixeira também, você pode... e tem uma opção lá que você pode excluir tudo, né? Se você clicar com o botão direito nela e clicar na opção esvaziar a lixeira, né? Você pode excluir tudo, a sua lixeira de uma vez. Outra coisa interessante é a opção de compactação. Se eu vier aqui, ó, com o botão direito e é que aqui está com erro, mas eu posso compactar, se eu adicionar aqui para arquivo, eu pego esses três arquivos aqui, ó, vou dar um OK e vou compactar eles. Eu vou fazer, na verdade aqui são só três passos, né? Mas eu vou fazer com que eles fiquem bem pequenininhos, né? Eles fiquem bem condensados aí dentro deles, tá, pessoal? Então isso deixa eles bem mais. Às vezes nós precisamos mandar por e-mail, por exemplo, né? Vai fazer com que esse arquivo seja bem mais compactado. Bom, antes de eu falar do Ed, vocês vão responder um negocinho para mim. Eu vou fazer cinco perguntinhas para vocês. Vou abrir aqui. E aí, vocês vão responder lá no WhatsApp para mim rapidinho, tá? Deixa eu só digitar aqui para vocês. Só diminuir aqui um pouquinho. Isso vai caber tudo.
Bom, então, vamos lá. É só você colocar assim, ó. Você vai colocar o número da questão e a resposta que você acha. Deixa eu só diminuir um pouquinho, porque acabou não cabendo tudo ali. Pronto, acho que dá. Deixa eu ver se dá pra ler. Dá. Então, ó, vocês vão colocar o número da questão e a resposta que você acha, tá? Aí é o seguinte, não mandem lá no grupo, por favor, porque se mandar no grupo é mais difícil de eu ver. Mandem lá no particular, rapidinho. Eu vou dar aí 10 minutinhos para vocês fazerem. Vai lá, pode fazer. Ó, não precisa copiar a pergunta, tá, gente? É só colocar o número da questão e a resposta.
Bom, vamos lá, já deu tempo, né, pessoal? Acho que todo mundo conseguiu fazer. Bom, então vamos corrigir agora, né? Então, ó, a primeira pergunta era: o Windows é um sistema operacional desenvolvido pela Microsoft, espacinho aqui, para servir de plataforma para receber outros programas, editar vídeos e enviar mensagens para amigos e familiares. Esta aqui estava correta. Então tinha que ter feito um xizinho aqui, tá? O Windows realmente ele é um sistema operacional, foi desenvolvido pela Microsoft e ele pode receber outros diversos programas ali, tá? A segunda, o Windows é um sistema operacional que possui alguns concorrentes. Marque a alternativa, alternativa que possui algum deles, perdão. Pessoal, o Word é um editor de textos, então o Word não pode ser. Ele é da própria Microsoft também. O Excel é um editor de planilhas eletrônicas, também não pode ser. O Linux é um sistema operacional aberto, livre, tá? Então a resposta é esta aqui, tá? Aí só para a gente continuar, o Photoshop, ele é um editor de imagens, inclusive ele é o que nós vamos utilizar utilizar aí, utilizar na, no próximo, no livro 2, 3, tá? E o Illustrator também é um editor de imagens, nós vamos utilizá-lo no próximo livro, tá bom? Bom, então essa aqui a resposta é Linux, tá? Deixa eu só dar um... Deixa eu ver um negócio aqui. Opa. Não, ele não tem. Peraí. Bom, a 3, é possível instalar o Windows em qualquer smartphone ou tablet? Não, pessoal. Apesar do Windows 8 ele ter tido algumas versões que pudessem ser instaladas em alguns tablets, e o 10 ele ter a opção do Surface, né, tá? Ele tem uma distribuição que roda uma versão do Windows 10, não é em qualquer um, tá? Smartphone não tem mais, porque a Microsoft ela vendeu a Nokia, então hoje não tem o projeto Windows Phone, ele tá meio parado, tá? Então, por isso essa é errado, tá? A 4, o Windows é um sistema operacional desenvolvido pela Microsoft, assim como o Linux é gratuito. O Linux realmente ele é gratuito, mas o Windows não. É errado. O Windows, se você quiser, você pode comprar a licença do Windows, tá? Mas ele não é grátis, tá? Você teria que pagar. E a última, o Windows é um sistema operacional desenvolvido pela Microsoft e utiliza imagens, ícones, menus e outros aparatos. Além disso, possui recursos visuais para ajudar o usuário a controlar o computador. Esta aqui, sim, está correta, tá? Bom, quem errou alguma, não se preocupe, tá? Normal. Vocês estão iniciando, é muita coisa que vocês vão aprender ainda no decorrer do curso. Então, muitas coisas a gente ainda vai ter, vocês vão aprender, vocês podem ficar tranquilos, tá? Continuando, deixa eu só alguma coisa. Bom, então continuando aí, vou minimizar aqui, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o Edge, né? Então, o que é o Edge primeiro de tudo, né? O Microsoft Edge, ele é um navegador, tá? Igual tá nesse textinho aqui. E um navegador, nós utilizamos ele para visualizar o conteúdo da web. Então, você utiliza o navegador para que você possa acessar a internet, tá? Então, quando você tem a necessidade de acessar a internet, você precisa do uso de um navegador, tá? Então, qualquer navegador, seja ele o Edge da Microsoft ou então o Google Chrome, tá? Você, para utilizá-lo, né? Para abrir uma página da internet, você precisa dele. Então, por exemplo, vamos falar um pouco do Edge. É este cara aqui, ó, tá? Que está aqui do lado, tá? Você pode dar 2 cliques nele, tá? E aí ele vai abrir a página inicial. Vamos pegar aqui e entrar lá na página da Microcamp, página da escola, né? Vai abrir. Aqui, então, vamos desvendar.
quase todos os navegadores são iguais, tá? Quase todos os navegadores, eles trabalham da mesma maneira. Então, aqui em cima, você tem a barra de endereços, tá? Então, aqui você tem onde você vai digitar. E aí eu estava falando para vocês sobre o navegador. Só o navegador ele consegue interpretar as páginas da web. Por que só ele? Porque se eu clicar aqui, ó, com o botão direito, clicar aqui em inspecionar, vocês vão notar que por trás de uma página da internet, ela tem um monte de códigos. Então, na verdade, vocês inclusive vão aprender a fazer isso aí. Na verdade, uma página web, uma página, ela é um monte de códigos. Então, você para desenvolver isso que vocês estão vendo aqui, você vai ter que digitar esse monte de códigos que está tendo ali do lado. Esses códigos, eles são desenvolvidos em HTML, CSS, JavaScript, principalmente, tá? Então, nós vamos lá, depois nós vamos aprender a desenvolver todos esses códigos aqui, tá? O HTML é uma linguagem de formatação de páginas. Então, quando nós queremos criar uma página web, ele utiliza a linguagem HTML para poder fazer de maneira melhor. Então, o navegador, ele é um programa que ele vai conseguir interpretar esses códigos e mostrar eles aqui para vocês. Então, o Edge, ele é bem tranquilo. Ele funciona também em guias. Então, se eu apertar aqui, ele abre uma nova guia, tá? Então, ele abre uma página nova. Apertar no maisinho aqui. Logo aqui embaixo é a nossa guia de endereços. Então, eu digito www, né? E a estrutura que eu quero ali de utilização. E aqui eles têm, aqui embaixo é a página em si, né? Então, toda a página ela segue uma estrutura, toda a página ela segue um meio de utilização. Então, por exemplo, o Edge, ele tem aqui no caso, é a página aqui da escola que está aberta, né? Ela tem aqui os menus, vai passando o mouse em cima, eles são dinâmicos, tá? Aqui tem os banners. Aqui, por exemplo, a gente pode clicar, vamos pegar um curso aqui, e ele vai abrir uma outra página, né? A gente fala que são páginas que são auxiliares ali, tá? Bom, olha lá. Então, aqui tem, por exemplo, o nosso curso aqui, ó, de vocês, ó, Informática, Illustrator e assim por diante. E aí a gente vai navegando através dos links, né? Você vai navegando pelas páginas aí, ó. Bem bacana, tá? Aqui na lateral, você clicar nesses 3 pontinhos, ele tem algumas outras configurações, como por exemplo, deixa eu abrir, deixa eu aumentar aqui para dar para ver melhor. Uma nova guia, você pode abrir, uma nova janela, a navegação in private, o que quer dizer isso aí? É navegar anônimo, né? Para não salvar as suas informações. A guia de favoritos, se você apertar favoritos é quando você quer deixar um site mais fácil de você achar. Você pode simplesmente clicar aqui, adicionar os favoritos, ou então, com a página aberta, você pode clicar no Ctrl D, que ele vai adicionar os favoritos. A guia histórico é o que vocês abriram, né? Os downloads é quando você tem, utiliza para baixar algumas imagens, tá? Ou, desculpa, baixar alguma coisa, ele mostra os downloads. Aplicativos que rodam juntos, tá? Extensões são programas que auxiliam a abrir algumas páginas. Tem que tomar bastante cuidado com extensões, tá? Coleções são algumas mídias que você pode colocar junto. Imprimir, compartilhar essa página, você pode compartilhar com alguém. Localizar é quando você quer procurar alguma coisa dentro do texto. Algumas ferramentas, como salvar a página. Salvar a página é uma coisa complicada. Hoje em dia, devido a algumas ferramentas, nós não conseguimos mais salvar a página inteira e de maneira direita, tá? Fixar, assistente, gerenciador de tarefas. Aí você tem a opção aqui de fechar também e a opção de ajuda, né? Que geralmente não te ajuda em nada, tá? Bom, pessoal, só voltando. Aí o outro
navegador que a gente utiliza bastante é o Chrome, né? O Chrome, ele também tá aqui, né? Ele é o do Google. É uma das coisas que eu tenho visto bastante, né, nos navegadores, tá? É o fato de que geralmente, né, o pessoal gosta muito de usar o Google Chrome, mas olha que interessante. Vou colocar o consumo de memória dos dois aqui, ó. Se você colocar, deixa só o Chrome carregar tudo, né? O Chrome, ele geralmente ele consome muito mais memória do que o Edge. Olha aqui, ó, quase o dobro, ó. E eles estão só com a mesma coisa aberta. O Chrome ele consome muita memória, o Edge ele consome bem menos, tá? É, e o que não é normal, porque os navegadores da Microsoft geralmente eles usam muita memória. Mas o uso é o mesmo, tá? Então o Chrome ele também trabalha com guias. Então se eu clicar no maisinho aqui, ele vai habilitar uma outra guia. O Chrome, você também vai rolando. Quando você ver um menu, é só clicar em cima, tá? E aqui na barra de endereço é a mesma coisa. www, digita o endereço que você quer acessar. As configurações do Chrome, elas ficam aqui na lateral. Então você pode, ó, pegar uma nova guia, abrir uma nova janela, ou então abrir uma janela anônima, tá? Aqui históricos, favoritos, tá? Opção de ferramentas. Ele tem algumas outras ferramentas, por exemplo, tem essa ferramenta desenvolvedora aqui para você abrir melhor páginas com Android, por exemplo, páginas mais específicas, tá? E aí as ferramentas de desenvolvedor. Tem bastante coisa para utilizar aí. Mas o uso do navegador em si, ele é bem simples, tá? Bom, continuando, só voltando lá, falar um pouco do que nós já vimos hoje, né? É, é lógico que por uso, pessoal, o Chrome ele acaba sendo hoje ele tendo um uso muito maior, né, do que o Edge, porque o Chrome ele foi lançado em 2007 e quando ele foi lançado tinham poucos navegadores, né? Na verdade usávamos muito o Internet Explorer e o Firefox, e o Internet Explorer ele era muito ruim, tá? E aí até o Edge começar a ficar legal, essa última versão tá bacana de uso, nós éramos obrigados a usar o Internet Explorer, então ele era muito ruinzinho, tá? De uso. É, mas hoje os navegadores aí da Microsoft melhoraram muito, tá? Bom, então o que que nós vimos hoje? Vamos voltar lá para nossa pastinha. Então nós vimos como trabalhar com arquivos, né? Falamos sobre as janelas, tá? Falamos também, né, sobre esse aqui. Então, aqui é o minimizar, né? Ele vai colocar lá na sua barra de tarefas, se você clicar em cima. Esse é o maximizar ou restaurar, ele aumenta ou diminui o tamanho da sua janela, e o xizinho é o fechar, tá? Aqui tem algumas opções de menus, certo? Você pode clicar aqui e alterar algumas opções da sua pasta. Falamos também que as nossas pastas, elas são organizadas, né? Geralmente em ordem alfabética. E aí, se você quiser uma organização que crie um padrão, eu indiquei para vocês fazer igual eu costumo fazer. Eu costumo colocar números e aí ele fica melhor organizado, tá? As extensões de arquivos, elas são o que vai avisar qual programa que vai abrir aquele determinado arquivo. Para saber a extensão, quando ela não aparecer aqui, ou você não souber, porque pelo próprio ícone do arquivo, você vai saber qual que é. Então você clica com o botão direito, clica em propriedades, tá? E aí ele vai abrir, ele vai falar primeiro o nome do arquivo, logo na primeira guia geral, nome do arquivo e a extensão aqui. No caso é .rar aqui, né, um arquivo de compactação. Se você clicar aqui, você pode alterar o método de abrir, tá? Desde que você tenha, igual eu falei para vocês, tem tipos de arquivo que abre com vários programas, por exemplo, arquivos de imagens, tá? Então, arquivos de imagens, ele abre com vários programas diferentes, tá? Outra coisa, você pode aqui também ele vem algumas informações sobre o seu arquivo,
E aqui você pode colocar o arquivo somente como leitura, para a pessoa não poder alterar, ou ocultar ele para ele não aparecer por padrão, tá? Aqui tem questão de segurança, que você pode também tirar algumas configurações do seu arquivo, alguns detalhes de uso do arquivo e se ele tem alguma versão anterior, tá? Bom, aí tem outras coisas que a gente pode fazer também. Vamos supor, por exemplo, que eu quero mover esse arquivo para alguma pasta. Eu posso simplesmente clicar nele e arrastar para a pasta que eu quero. Ele vai mover e aí ele vai sair do local que ele está, tá? E vai para a pasta que eu quero. Se eu quiser copiar esse arquivo, ou vamos supor que eu quero jogar ele nos dois lugares, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que copiar ele. Eu aperto, eu venho com ele aqui, ó, clico nele, aperto o Ctrl e o C, vou lá onde eu quero e aperto o Ctrl V. O que ele vai fazer? Ele vai copiar esse arquivo, Ctrl C copia, o Ctrl V cola. Isso serve para arquivo, pedaço de texto, o que vocês quiserem. Quando eu faço isso aí, ele fica nos dois lugares, tá? Ele vai ficar aqui, meu arquivo, e vai ficar aqui também, tá? Eu posso utilizar também a opção Ctrl X. A opção Ctrl X é para recortar. Então, se eu apertar o Ctrl X e lá na minha pasta que eu quero apertar o Ctrl V, ele vai recortar e colar. Quando eu recorto, eu tiro ele do lugar onde ele está e envio lá para onde eu quero, tá? Isso serve para arquivos, isso serve para textos, isso serve para o que a gente quiser, tá bom? Então, Ctrl C copia, Ctrl V cola. Tem alguns outros, né? Alguns outros atalhos, mas a gente vai, conforme eu for falando, para a gente entender, eu vou falando. Outra coisa, vocês viram que eu apertei uma tecla e o arquivo voltou. É a Ctrl Z. Ctrl Z é a opção de desfazer. Tá? Então, se eu apertar o Ctrl Z, ele desfaz uma ação. Tá bom? Então, ele desfaz uma ação, a última ação que eu tenha feito. Às vezes você faz alguma ação que você não deseja e ele vai e desfaz para você, tá? Bom, vamos supor que eu queira trocar esse plano de fundo aqui, tá? Não gostei dele, eu quero trocar. Eu venho aqui, ó, botão direito, eu venho na opção personalizar. Aí ele vai abrir o meu menu de configuração. Aí eu posso, por exemplo, ó, escolher uma imagem como plano de fundo. Se eu quiser usar esta aqui, só eu dar 2 cliques, aí ele já tá, né? Ó, a hora que eu vou, ele já escolheu para mim, tá? Eu posso escolher como eu quero que ela fique, tá? Porque aí vai depender do tamanho, tá? Outra coisa, eu posso escolher alguma cor, ao invés de, né? Se eu mudar aqui, eu quero escolher uma cor, vou deixar ele preto, ó. Trocou para mim, tá? Não sei, não quer voltar, tá? Ou eu posso escolher uma apresentação de slides, e aí ele vai trocando para mim, tá? Ele vai trocando aí as imagens que eu tenho. Vou deixar uma imagem mesmo, deixar a imagem do próprio Windows aqui, tá? Bom, outra coisa que eu posso personalizar, essa tela de personalização, a gente usa ela para personalizar algumas características de dentro do Windows, tá? Então, assim, você vai personalizar algumas coisas da estrutura de uso da interface. Então, você pode personalizar a tela de fundo, as cores que você vai utilizar. Então, eu gosto de utilizar esse padrão do Windows, mas você pode personalizar efeitos. E para trocar é só clicar em cima. Se você quiser mais claro, eu não gosto, eu gosto de trabalhar com padrão mais escuro, que enxergo melhor, né? Tá? Os modos do aplicativo, alguns efeitos, cor que você quer utilizar, tá? A tela de bloqueio, você pode colocar uma padrão, ou então, quando você deixa essa opção aqui, ó, destaque do Windows, tá? Ele busca algumas coisas na internet. É bem legal, porque ele vai trocando aqui para você.
é algum destaque que tenha lá do Bing. É bem legal. Ou você pode escolher uma tua, não tem problema, tá? Você pode escolher um aplicativo para você usar lá no lugar. Eu deixo sempre o calendário aqui também. Você pode colocar outros se você quiser, tá? Você pode colocar outros aqui, ó, para ele ir mesclando, tá? Esses são alguns temas. Temas é o quê? É toda a estrutura. Ela vai da tela de fundo, da cor, os sons que são padrões dentro do Windows, o seu cursor do mouse. Tem pessoas que gostam de usar outros tipos de cursor. Eu não gosto, acho que fica muito ruim. As fontes também é questão de padronização. As fontes é aquelas que você vai usar, nós vamos usar nas aplicações. E aqui uma coisa bacana, essas são as que são padrão do Windows. Mas você pode baixar fontes, tá? E aí você clica aqui, ó, e você clica lá onde você baixou e arrasta aqui para dentro, ele salva dentro do seu sistema. Tem pessoas que têm um monte de fontes, umas fontes legais realmente, principalmente para usar na web. O que tem que tomar cuidado, principalmente quando nós formos lá trabalhar com edição de sites, né? Quando você vai trabalhar com fontes, é muito complicado, porque as fontes, às vezes você quer trabalhar com um tipo de fonte e o navegador não reconhece. Tem que tomar bastante cuidado com isso aí, tá? É, trabalhar, às vezes a gente quer trabalhar com uma fonte que não é padrão, né? E aí o navegador não reconhece, e aí você acaba, né? A página acaba não ficando direito, tá? O nosso menu iniciar, você pode ativar ou desativar algumas coisas e as nossas barras de tarefa. Aqui, na verdade, é a configuração, tá? Bom, deixa eu tentar aqui. Outra coisa importante tá aqui, ó, o painel de controle. Para abrir ele, é só você clicar no botão iniciar e digitar aqui embaixo, ó, painel de controle, tá? Vocês têm, se for trabalhar nele, trabalhar com muita calma, tá? E com cuidado. Por quê? Porque aqui ele tá algumas configurações. Uma das opções aqui, por exemplo, ó, é desinstalar um programa. Às vezes você vem aqui, você tem um monte de programa que você nem usa. Então é interessante vir aqui às vezes e dar uma desinstalada em alguns programas aqui, tá? É, principalmente se você não usar, mas igual eu falei, tem que tomar cuidado, porque às vezes tem programas aqui que você utiliza ele, né? Outra coisa, opa, aqui ó, contas de usuário. Igual eu falei para vocês, o Windows você pode criar o tanto de conta de usuários que você achar melhor. Então, o tanto de conta de usuário que você achar que deve utilizar, você pode criar dentro do Windows, não tem problema algum. O que você tem que tomar bastante cuidado, né? Principalmente quando você vai trabalhar com essas contas, é não remover uma conta que você está usando. Por exemplo, eu no meu caso, eu uso uma só, mas se eu quiser, eu posso clicar aqui, ó, contas de usuário, e aí eu posso criar uma, gerenciar outra conta, e aí aqui eu posso adicionar um novo usuário, tá? Para que nós usamos contas de usuários? Vamos supor que o seu computador aí da sua casa tem várias pessoas que usam. Aí, conforme você vai adicionando mais contas, né, cada um tem seus documentos separados bonitinhos, seus aplicativos que você usa, todas as suas configurações do jeito que a pessoa acha melhor, tá? Vou voltar aqui. E aqui é o sistema de segurança. O Windows, ele vem, desde o Windows 8, ele vem com um antivírus dele, tá? Então, ele vem com um antivírus próprio, tá? Que é o Windows Defender. Ó, ele vem já com esse Windows Defender aqui, tá? E é, esse Windows Defender, ele atua como antivírus. É lógico que ele vem com uma versão bem simples. Na verdade, o antivírus, ele não te ajuda muito nas coisas não, tá? O antivírus, é lógico, se você... O ideal é que você tome cuidado, não clique em qualquer opção, tá? Cuidado a navegar, cuidado das páginas que você vai utilizar, os programas que você vai baixar. Se você fizer isso, você não vai ter problema com o vírus, tá? Se você prestar bastante atenção no que você está fazendo, você não vai ter problemas com o vírus, tá? É,
né? Então, assim, o melhor é ter cuidado. Mas é lógico que, igual eu procuro falar para os meninos da turma de manutenção. Às vezes, quando você vai falar, não deve usar o antivírus, a gente está falando para quem é usuário que toma bastante cuidado, né? Agora, se a pessoa é um usuário que às vezes não tem nem noção do que está fazendo, tá? Já não é tão simples assim, tá? Se a pessoa, às vezes a gente fala assim, mas o antivírus não te protege de nada. Realmente, grande parte dos vírus o antivírus deixa passar, tá? Mas é, ele também não ter nenhum, né? Dependendo do usuário, é bem complicado, tá? Bom, poxa, só, peraí que eu apertei demais aqui. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Tranquilo? Bom, o que eu quero de vocês agora? Vocês vão pesquisar sobre as versões do Windows. Eu vou dar uma dica, são 9, tá? E falar sobre a evolução delas. Vocês podem mandar tanto por e-mail quanto pelo WhatsApp, tá? O que vocês acharem melhor. Quem quiser escrever no caderno, mandar uma foto também, desde que fique legível, pode, tá? A gente tem aí meia hora para fazer, rapidinho dá para fazer. Vai lá, pessoal, pode começar.